bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e o nosso programa das sextas-feiras aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, você já sabe que é o Vale a Pena. E se você não sabe, está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, é um prazer ter a sua audiência. Inscreva-se no nosso canal, se você não tiver feito isso ainda, assim as notificações também, ative no sininho aí para você ficar sabendo sempre que trouxermos conteúdos novos, Existe de segunda a sexta sempre aqui o Fábio Costa fazendo uma coisa diferente, na sexta o Vale a Pena, na segunda tem o In Memoriam, que fala daqueles que já deixaram saudade, Humoristas, apresentadores, atores, enfim. Nas terças-feiras, Por Onde Anda. Quarta-feira é o dia das curiosidades da TV e quinta-feira o TBT da TV, Sempre com recortes da história da nossa TV e também links com os acontecimentos que a gente pode acompanhar agora, Além disso, você tem o Observatório BBB, com análises e comentários do nosso reality, E o Cadu Safner, aos domingos, com o Olhar Latino, trazendo para você informações e curiosidades também sobre o universo das novelas e dos artistas aqui próximos do Brasil, que também somos latinos, mas aqui mexicanos, venezuelanos, colombianos, enfim, já falamos de nova versão de Rebelde, de novelas estrangeiras que ganhariam versões brasileiras e não ganharam. Assistam também porque, numa brincadeira com o nome do nosso programa de hoje mesmo, vale a pena. E o nosso homenageado desta sexta é um ator que atualmente pode ser visto em duas produções, uma no Globoplay, que é a série Filhas de Eva, e a reprise da novela das 6 na TV Globo, A Vida da Gente. Eu falo de Stênio Garcia. Stênio Garcia, como eu sempre digo, já virou uma brincadeira nossa aqui no Observatório da TV, Stênio Garcia é Stênio Garcia mesmo. Ele tem hoje 88 anos de idade, nasceu em 25 de abril de 1932, numa cidade capixaba, aqui no Espírito Santo, chamada Mimoso. E o seu nome completo é Stênio Garcia Faro. O nome dele, Stênio, embora não seja exatamente incomum, nós temos outros Stênios, se não tão famosos quanto, mas não é um nome exatamente incomum como outros que a gente pode parar para pensar e verificar. Existe aqui, por exemplo, com um E na frente, Estênio, uma rua próxima do Parque Ibirapuera, que se chama Marechal Estênio Lima, salvo erro meu. Então, mas a origem do nome do nosso Stênio aqui do Vale a Pena de hoje é uma junção dos nomes dos seus pais, que é muito comum nessa geração, inclusive, A mãe dele, que se chamava Estela, e o pai Antônio. Então juntaram o nome dos pais e ficou Stênio, A mãe dele do lar e o pai, que era chefe de estação, gerente de trabalhos da Estrada de Ferro da Leopoldina, E isso fazia com que eles mudassem com alguma frequência o local onde moravam, à mercê das necessidades profissionais do Sr. Antônio. Mas a convivência da dona Estela e do Sr. Antônio era um pouco difícil e quando o Stênio tinha 12 anos, portanto, entre 1944 e 1945, o casamento dos pais dele se dissolveu, acabou, E então a dona Estela se mudou com ele para o Rio de Janeiro. Eles foram morar inicialmente em Duque de Caxias, e depois moraram em Ramos, moraram na Vila Isabel, moraram no Rio Comprido também, salvo engano meu, mas se estabeleceram depois de algum tempo no bairro de Vila Isabel, que é o berço de Noel Rosa, por exemplo, consagrado ao país afora por conta do poeta da vila. Pois bem, Stênio Garcia começou a trabalhar para ajudar a mãe, para ajudar em casa, ainda muito cedo, com 12 anos de idade, 12 para 13. E na época, como a legislação até admitia o trabalho de menores, mas não tão menores quanto ele era, ela precisou obter uma autorização especial no juizado de menores, no órgão responsável, para que ele pudesse trabalhar, ter um emprego compatível com atividades dele na escola, ele não deixasse de estudar, mas que ele também trabalhasse para contribuir com o orçamento doméstico. E ele foi, então, auxiliar de escritório nessa época. Depois continuou trabalhando em empregos semelhantes e lendo, tendo uma formação particular buscada por ele mesmo, apesar da escola que ele frequentava à noite, trabalhava de dia, ia para a escola à noite. Também morou um tempo em Cachoeiro do Itapemirim, no mesmo Espírito Santo, que é a terra do nosso Roberto Carlos. Lá
fez uma carteirinha na biblioteca municipal, começou a pegar os livros, levar emprestados para casa e ler cada vez mais, sempre procurar se ilustrar, mergulhar em outros mundos através da literatura de ficção, né? Sempre buscou aprimorar os conhecimentos dele, que talvez não fossem tão vastos se ele dependesse de pagar por uma instrução mais formal, por assim dizer, não é? E com esses estudos dele de autodidata mesmo, começou a surgir uma vontade no Stênio de ser contador, de estudar contabilidade. Conforme ele tinha os seus empregos, sempre ajudando a mãe, e foi chegando perto da maioridade, também de servir ao exército, chegou a servir, não é? Mas aí ele resolveu de fato estudar contabilidade. E enquanto estudava contabilidade, ele começou a namorar uma moça, né, que morava ali na região também da Vila Isabel, onde ele vivia, né? E essa moça, sua namorada, estava envolvida com alguns amigos em trabalhos de teatro amador. Por força do namoro, ele acabava convivendo ali com ela, com os colegas dela, na montagem da peça que eles preparavam, né? E tanto foi essa convivência intensa e constante que ele acabou sabendo o texto do espetáculo que eles iam montar, né? E determinado dia, quando a peça ia ser apresentada, né, isso aí em começos dos anos 50, fins de 40, ele se viu obrigado a aceitar uma intimação do grupo ali para substituir um dos atores que fazia o papel de um policial, porque eles sabiam que o Stênio conhecia o texto da peça e o ator teve um imprevisto qualquer e não pôde participar. Então começou assim, informalmente, sem muito cálculo, né, o contato profissional de Stênio Garcia com a vida de ator, né? Ele fez nessa peça um policial que despeja uma família pobre que não conseguiu pagar o aluguel e tudo mais. E depois disso, ele começou a pensar, né, a realmente não só se dedicar a faculdades e outros cursos, digamos assim, mais reconhecidos, lembrando que antigamente havia muito preconceito com a vida de artista, né? Mas ele começou a pensar em ser ator e estudar, se dedicar àquilo. E se matriculou no Conservatório Nacional de Teatro, né, no Rio de Janeiro, onde tinha aulas com figuras como João Bittencourt, um dramaturgo, né, e Maria Clara Machado, também consagrada escritora, né? E depois de se formar no Conservatório Nacional do Teatro, ele não demorou muito a conseguir inicialmente ali uma ajuda, um estágio, e depois tornou-se integrante fixo e cada vez mais respeitado pela sua dedicação na companhia de teatro de Cacilda Becker, né? Cacilda Becker, uma atriz muito consagrada, né? Um grande nome do teatro brasileiro do século XX e que veio a ser cunhada do Stênio, né? Porque ele começou a namorar e se casou nessa época, né? Compartilhou aí cerca de 10 anos de sua vida com a irmã de Cacilda Becker, uma delas, né? Também atriz, a Cleide Iacones, que já é falecida, né? Faleceu em 2013. Pois bem, e nessa época, Stênio participou, entre outras peças, né, de O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, né, e também participou de Maria Stuart, de Schiller, em tradução de Manuel Bandeira, que foi feita por Cacilda Becker e Cleide Iacones, né. Por cerca de 10 anos, esses do relacionamento com Cleide, mais ou menos, Stênio Garcia fazia basicamente só teatro, né? Dedicou-se ao teatro e ele sempre procurou entender muito bem as motivações das atitudes dos seus personagens, compreender bem a história, entender o contexto, estudar realmente, né? E depois entender a si mesmo num processo de investigação quase científica, como ele mesmo definiu para o Wagner de Assis, na Força da Natureza, o seu perfil biográfico da coleção Aplauso da imprensa oficial, né? Ele depois fica pensando no porquê de ter feito esse gesto ou não aquele, quando fez a cena A ou a cena B na companhia de Y ou de Z, né? É claro que tanta dedicação e tanto talento, né, uma boa voz, fizeram com que o Stênio Garcia fosse muito bem aproveitado no teatro no decorrer dos anos. Ele também fez Vereda da Salvação, de Jorge Andrade, que é uma peça muito significativa, né, nos anos 60, além de muitos outros trabalhos também em cinema, né, Brincando nos Campos do Senhor, Casa de Areia e muito mais coisa, né? Mas a televisão consagrou Stênio Garcia como um dos seus atores mais queridos,
né? Também pela constância de trabalho que se relaciona com o seu talento e com essa habilidade que ele tem de se moldar a muitos tipos diferentes de homem brasileiro, né? Uma coisa que guarda uma semelhança, por exemplo, com Lima Duarte, que também é do interior, né? De Minas, não do Espírito Santo, mas também carrega consigo essa capacidade de traduzir as muitas facetas do homem brasileiro. Stênio Garcia é um desses atores, sem dúvida nenhuma. E a partir de meados dos anos 60, ele que já havia participado de alguma coisa ou outra na televisão, passa a aceitar mais papéis em telenovelas, né? Ele ingressa no elenco da TV Excelsior, participa ali de algumas histórias, escritas quase todas elas, ou todas mesmo, por Ivani Ribeiro, né? Como As Minas de Prata, que vem da obra de José de Alencar, Os Estranhos, né? Vive o traidor, o Silvério dos Reis, né? O traidor da Inconfidência Mineira, em 10 Vidas, que já é um dos últimos trabalhos da emissora, e da Ivani Ribeiro lá é o último, não é? De vários que a autora desenvolveu nessa emissora, que saiu do ar em 1970, e talvez o mais marcante dos trabalhos do ator nos anos 60 em televisão tenha sido o Aimbé, que é um mestiço de índio com branco, né? Que vive ali agregado aos habitantes da fazenda da Lagoa Serena, em A Muralha, de Ivani Ribeiro, da obra de Diná Silveira de Queiroz, né? Depois, quando a TV Globo adaptou novamente esse romance, né, com Maria Adelaide Amaral escrevendo no ano 2000, Stênio Garcia voltou a participar de A Muralha, agora como um líder dos índios da história, né? O Caraíba, muito respeitado e muito temido também, né? E junto com ele nesse elenco da TV Excelsior em A Muralha estavam Mauro Mendonça, Fernanda Montenegro, Natália Timber, Nessete Bruno, Edgar Franco, Arlete Montenegro, entre muitos outros. Em 1973, depois de ser um dos atores principais da novela Hospital na TV Tupi, de 71, de ter feito também com Carlos Alberto e Beth Mendes Na Idade do Lobo, né, em 72, Stênio Garcia ingressou, nesse ano de 73, no elenco da TV Globo, né, de onde foi contratado fixo até recentemente, né, aí quase 50 anos de vínculo, e onde ele interpretou papéis que o consagraram mais ainda junto ao público de teledramaturgia, né? Sua primeira novela lá foi Cavalo de Aço, na qual ele fazia o Brucutu, se eu não me engano, né? É o nome dele nessa novela, o Brucutu, novela do Walter Negrão. Foi o Lorde José de O Semideus, Felismina em Gabriela, já em 1975, né? E teve um grande momento em 1979, também em 80, quando viveu pela primeira vez, ao lado de Antônio Fagundes, que era o Pedro, o caminhoneiro Bino, da série Carga Pesada. Por que eu digo pela primeira vez? Porque, se você não se lembra, nos anos 2000, a série foi revivida, né? Houve uma sequência dela com os mesmos Stênio e Fagundes retomando os seus personagens e prosseguindo com a história, né? Não era um remake, era uma sequência realmente, o projeto retomado, né? E é realmente um marco na carreira dos dois atores que nunca disputaram papéis entre si, tiveram uma parceria muito feliz que se repetiu em outros momentos, né? Eles fizeram depois, com os personagens ali diretamente ligados, a novela Corpo a Corpo, de 84 e 85, né? Eles eram irmãos, o Osmar, que era o Fagundes, e o Amauri, o Stênio, né? Fizeram também O Dono do Mundo, em 1991, Herculano Stênio era o sogro do Dr. Felipe Barreto, papel do Fagundes, né? O Rei do Gado Fagundes, Bruno Mezenga, em 96, era o patrão amantíssimo do Zé do Araguaia, que era o personagem do Stênio, nessa novela do Benedito Rui Barbosa, né? E funcionam muito bem juntos, né? Além desses trabalhos, Stênio Garcia, que praticamente nunca parou, né, a vida toda, esteve em outras produções da TV Globo, como Kika e Chuchu, de 1978, né, um programa de final de tarde que se originou de um quadro que ele fazia com a sua esposa, na época, Clarice Piovesan, no Planeta dos Homens, que era o humorístico das segundas-feiras da TV Globo, né? Logo em seguida ele embarcou na Carga Pesada, né?
Também participou de novelas como O Amor é Nosso, de 81, no papel do polêmico Padre Leonardo, né, que tinha uma relação um pouco complicada ali, difícil de traduzir para a censura, com uma jovem chamada Cíntia, que era Simone Carvalho, né? Terras do Sem Fim, né? O Mestre Antônio de Final Feliz, novela de Ivani Ribeiro, que também gostava muito do seu patrão, o José Wilker, né? Que ele chamava de longe lá, velejando, seu Rodrigo! E aí o seu Rodrigo ouvia de onde estivesse, acenava, sorria, né? Essas cenas são usadas nas chamadas das reprises e tudo mais, né? Chamadas da reprise, inclusive, porque infelizmente até hoje teve uma só. Stênio também participou de Bandidos da Falange, como Lucena, e outro personagem assim ligado à polícia foi o Ramos, da minissérie Agosto, 10 anos depois, em 1993, né? Bandidos da Falange foi gravado em 82 e exibido em 83. Foi outro mestre ligado aí à navegação, enfim, o Mestre Pedro, na segunda versão de Selva de Pedra, em 86. Participou também de Que Rei Sou Eu, como um papel muito lembrado da sua carreira, em 89. O Corcoran, bobo da corte do reino de Avilã, que está ligado aos revoltosos, aqueles que conspiram para melhorar a vida do povo e para isso derrubar toda aquela corte corrupta daquele reino, não é? Um papel realmente muito marcante, e Stênio aí já com mais de 50 anos de idade fazia piruetas e aprendeu a lutar, né? Aprendeu esgrima e realmente teve um trabalho de composição muito interessante nessa novela, né? Fora outros muitos papéis, Seu Domingos em De Corpo e Alma, Barretão em Duas Caras, Manuel Monforte em Os Maias, né? Bruno em Torre de Babel, que foi criado pelo meio do caminho para formar um par ali, né? Ou uma tentativa de par com a Marta, a Glória Menezes, enquanto ela está separada do César, que é o Tarcísio Meira, nessa novela do Silvio de Abreu, que teve alguns problemas no seu percurso, né? Mais recentemente, o ator participou de Meu Pedacinho de Chão, brevemente, Deus Salve o Rei, também brevemente, reviveu o Bino no início de Totalmente Demais, né, em 2015. Pudemos rever essa novela no ano passado, né? E Stênio sempre esteve muito presente na televisão. E nos últimos 20 anos, talvez não seja exagero nós dizermos que, dos muitos personagens que ele fez, Dr. Castanho em Caminho das Índias, enfim, uma infinidade, né? O maior momento da carreira do ator, de 2000 para cá, né? E um dos grandes da carreira toda, sem dúvida nenhuma, foi o Tio Ali, da novela O Clone, da Glória Pérez, né? Exibida entre 2001 e 2002. Tio Ali era um grande patriarca islâmico, né? Tio da Jade, a nossa mocinha da história, que era a Giovanna Antonelli, e ao mesmo tempo que tinha uma relação o mais harmoniosa possível com a família, era um pouco déspota, severo, exigia de todos obediência, o cumprimento do Alcorão, da palavra do profeta Muhammad, ensinava as crianças desde muito pequenas a palavra do profeta, né? E se via entre o respeito a essa religião que ele admirava e professava com muita sinceridade e a condescendência, o amor e a compreensão às atitudes nem sempre muito ortodoxas dessa sua sobrinha, né? E o embate ético e filosófico com o Albieri, o cientista que faz o clone, seu amigo de juventude, que era o Juca de Oliveira. Stênio Garcia é um ator que tem essa prática de calcular muito bem as atitudes dos seus personagens, tentar compreendê-los, aprimorá-los sempre, estudar sempre e estar em harmonia com a natureza, com o espaço que o cerca, se inspirar com pequenas coisas e aprendizados enquanto ele está conhecendo o próprio fazer do seu trabalho. E isso, sem dúvida, ao longo de todas essas décadas, tem feito com que ele seja cada vez melhor ator, né? Porque, sem dúvida, é um dos nossos grandes. E eu espero que, caso ele assista, né, goste dessa homenagem do Vale a Pena de hoje. Você que é fã dele também, espero que goste. E na próxima semana já conto com a audiência de vocês para uma nova homenagem aqui na sexta-feira no Vale a Pena do Observatório da TV. Um abraço a todos e até lá!